Bom dia, fofuras da Tia Silva. Estamos aqui em mais uma live ao vivo do Centro de Mediadores para trazer hoje informações sobre direito sistêmico. O que funciona, como surgiu, quais são os âmbitos de aplicação. Sil, por favor, aquece o nosso coração e traga informações sobre o direito sistêmico para a gente. Então, atendendo ao pedido de vocês, vamos começar a trazer algumas considerações, algumas reflexões sobre direito sistêmico. E antes, sempre aquele jeito, Sil, que vocês já conhecem, vamos trazer uma frase inicial para começarmos a reflexão sobre esse tema. Eu escolhi uma frase de Martin Luther King, que diz o seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta nos momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Se nós pararmos para pensar, onde existem pessoas, existem conflitos. E eu gosto sempre de trazer essa premissa inicial para que a gente possa perceber o seguinte: nós, enquanto pessoas, enquanto um ecossistema individual, nós somos formados por crenças, por princípios, por comportamentos aprendidos na família ou por influência do meio no qual nós estamos inseridos. Ou seja, tudo de alguma forma, direta ou indireta, interfere no nosso modo de enxergar o ambiente e enxergar outras pessoas. Passando dessa premissa, a gente vai para uma segunda. Ora, se tudo de alguma forma interfere, direto ou indiretamente, na forma como eu me comporto, na forma como eu me relaciono, necessariamente isso pode entrar em xeque na forma como o outro também se comporta, enxerga os seus sistemas, enxerga os papéis que exerce na sociedade, e com isso, em algum momento, nós podemos ter divergências. Então, como lidar com essas divergências? Como nós podemos nos manter, continuarmos sendo seres humanos, ainda que a gente possa divergir em alguns pontos sobre algumas questões comportamentais, alguns princípios e algumas crenças que, pasmem, podem vir dos nossos antepassados e serem potencializados ou não com a interferência do meio em que a gente se encontra. Então, se a gente parar para pensar, no início de tudo, nós, enquanto pessoas, nós conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Então, era aquela velha máxima da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Nós tínhamos o controle, nós tínhamos o bastão para resolver os nossos próprios problemas, os nossos dilemas, os nossos conflitos, da forma como nós achamos que era possível de ser resolvido, com os meios, com as maneiras, com os processos e procedimentos que existiam naquela época. Acontece que, com o passar do tempo, esses meios, esses mecanismos não conseguiam mais dar aquela sensação de justiça. Nossa, será que o que eu acho que é justo, será que está alinhado ao meu princípio, às minhas crenças e ao meu comportamento? O discurso ele está sendo congruente ou não? Então, pensando nisso, começou-se a pensar no seguinte: é necessário pensarmos em uma delegação dessas atribuições para alguém. Nós não estamos conseguindo nos organizar, nós não estamos conseguindo gerenciar os nossos próprios problemas, a sensação de injustiça está latente. Então, nós precisamos, de alguma forma, pedir socorro para um terceiro. E nisso veio o Estado juiz. Ele disse: ei, peraí, vocês não estão conseguindo resolver de uma forma eficiente, vocês estão entrando muito mais em conflito do que tentando dissolver os nós que existem nas relações de vocês. Então, com isso, veio o Estado juiz e disse: olha, gente, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou resolver os conflitos de vocês. Passem esse atestado de resolução de conflitos para que eu possa, com os meios que eu tenho, com o meu poder coercitivo, vir e resolver os dilemas e os problemas que, porventura, vocês possam ter. Pensando nisso, o Estado começou a utilizar daquela força coercitiva das leis existentes à época, o nosso claro positivismo. Os juristas de plantão, alguns anos atrás, já aprendiam o direito que era lei pela lei. Sem emoção, sem afetuosidade, era a letra fria da lei.
E detalhe, as nossas legislações, elas foram criadas como reflexo dos anseios sociais. E será que havia essa compatibilidade? Será que aquilo que estava colocado nos dispositivos legais estavam, de alguma forma, refletindo, na essência, aquilo que a sociedade estava preconizando? E aí começou-se a se perceber o seguinte: ainda que existia uma terceira pessoa com a força, com o poder coercitivo para resolver os conflitos, ainda assim pairava aquela sensação de injustiça. É como se nós estivéssemos num ambiente permeado pela ineficiência. Saímos de uma ineficiência inicial porque nós, enquanto pessoas, indivíduos, não estávamos conseguindo resolver por nós mesmos esses conflitos, passamos para uma delegação de uma terceira pessoa que chegou num patamar que também não estava conseguindo resolver os conflitos utilizando de um critério objetivo, que é a própria legislação, porque estava sendo frio demais. Não estava vendo o olhar do ser humano por trás de todas aquelas questões. Pensando nisso, começou-se movimentos dentro do Poder Judiciário para a aproximação do jurisdicionado. E essa aproximação, pasme você, foi trazer um outro olhar. Partimos agora de uma visão mais humana, mais próxima. É como se nós estivéssemos trazendo a afetuosidade para dentro de um sistema permeado por um rigorismo pela aplicação pura e simples de uma determinada legislação. E aí começamos todos aqueles movimentos que a gente já conhece, os movimentos conciliatórios, os movimentos para buscas alternativas de resolução de conflito, e aí o judiciário começou a mudar a sua percepção para um tribunal, para uma justiça mais cidadã. Pasmem vocês, depois de alguns anos, sabe tipo aquelas histórias assim, alguns anos depois, conseguimos ainda alguns avanços. Conseguimos abrir a mente do nosso jurisdicionado para que ele conseguisse entender que existem alternativas que são tão adequadas quanto as alternativas tradicionais. O que eu quero dizer com isso? Não é somente o protocolar de uma determinada demanda que vai assegurar o seu direito, vai assegurar a solução do seu conflito e te trazer aquela sensação de justiça. Existem outros meios que são incrivelmente adequados, oportunos e que podem trazer essa sensação sem que necessariamente você tenha que ingressar com uma determinada ação para que o juiz, o famoso capa preta, possa vir analisar o seu pedido. E aí nós tivemos a negociação, tivemos a mediação, tivemos a conciliação e, pasmem, o novo Código de Processo Civil deu uma abertura para outros métodos igualmente eficazes de solução de conflito. E aí eu pergunto para você, quais outros métodos, pensando nesse contexto histórico, esse breve contexto histórico que eu trouxe para vocês, quais seriam esses outros métodos? A ideia do Poder Judiciário, dos nossos legisladores, era justamente fomentar alternativas que são igualmente eficazes de solução de conflito. E com isso, quando o legislador nos traz outras possibilidades, nós conseguimos enxergar um lado um pouco mais terapêutico e humano do Poder Judiciário. Falo isso porque começamos com essa fase de incremento de uma equipe multidisciplinar. Se o que você está falando? Isso mesmo, trazer outras áreas do conhecimento humano para somar nessa visão de resolução harmônica de conflitos. E com isso, com essa abertura legislativa, mas com essa mudança de visão do próprio Poder Judiciário, nós conseguimos abraçar, por exemplo, áreas como o COUT, áreas como a CNV, áreas como a PNL e áreas voltadas, por exemplo, para a constelação sistêmica familiar ou até mesmo a constelação sistêmica organizacional. E pensando em todos esses movimentos, um dos juízes, o juiz Sam Storm, ele
aprendendo, estudando sobre constelações sistêmicas familiares, ele pensou o seguinte: interessante nós começarmos a analisar esses emaranhados familiares. Quando nós conseguimos enxergar o ser humano na sua totalidade e não simplesmente por uma pessoa que possui direitos, nós conseguimos perceber influências dos sistemas na forma como enxerga, na forma como se comporta, na forma como se relaciona com as pessoas. E talvez, somente talvez, a essência, o nascedouro, esteja, por exemplo, nos emaranhados familiares de cada uma dessas pessoas. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês percebam é o seguinte: termos uma visão ampliada do conflito, e a gente pode utilizar essa visão de uma percepção sistêmica do conflito. O sistêmico, por ser generalizado, por ser abrangente, por englobar vários olhares, nós conseguimos alinhar nessa primeira percepção com um tribunal multiportas do Poder Judiciário. Ou seja, temos pessoas que se relacionam, que podem entrar em conflito com outras, não conseguimos resolver, com isso delegamos para uma terceira pessoa, o Estado juiz, aplicando a letra fria da lei, não consegue resolver, e com isso conseguimos abrir o leque de opções de resolução para esse conflito. E aí conseguimos chegar na conciliação, na mediação, na negociação, e agora nós temos a inserção de um viés terapêutico dentro do Poder Judiciário com as constelações sistêmicas familiares. E é interessante que quando a gente pensa em tudo isso, nessa visão sistematizada, nessa visão do olhar terapêutico, tudo isso está muito alinhado com o que Mauro Capelletti já falava alguns anos atrás, de um tribunal mais acessível às pessoas, de um tribunal mais cidadão, de um tribunal que consegue também enxergar a pessoa por detrás daquele determinado conflito. E aí, quando a gente começa esses movimentos, e quando o juiz Sam Storm, ele fala e cunha essa palavra de direito sistêmico, a ideia que é trazida em torno dessa nomenclatura é justamente a inserção das constelações sistêmicas familiares dentro do Poder Judiciário. E aí eu quero fazer uma primeira observação com vocês, para que a gente consiga ampliar ainda mais, utilizando a terminologia sistêmica, o seu significado original, de ser amplo, de ser multifocal, dentro do próprio direito. Algumas vezes a gente consegue internalizar algumas coisas como se fossem sinônimas. E aí a gente aprende, nós estudantes de direito, acadêmicos de direito, que o nosso legislador, ele não coloca palavras que não fazem sentido. Então, por exemplo, se nós temos direito sistêmico e se nós temos constelação sistêmica familiar, a gente não pode chegar a uma conclusão rasa e superficial que significa a mesma coisa. Se nós temos direito como conjunto de normas e de leis que regem os comportamentos sociais, e se nós temos a palavra sistêmico, que significa abrangente, generalizado, outros olhares, nós podemos entender, e se assim não o fosse, o legislador teria colocado dentro dos dispositivos constitucionais e dentro dos dispositivos das nossas mais diversas legislações, direito sistêmico separado e constelação sistêmica separado. O nosso legislador não fez isso, ele deixou em aberto outras formas de resolução harmônica. Então, quando a gente pensa em direito sistêmico, talvez, somente talvez, nós não podemos ter uma visão restritiva do termo e significar tão somente constelação. E eu falo isso para vocês pelo próprio significado da palavra sistêmico. São vários olhares, são os sistemas nos quais a pessoa está inserida. Se um sistema, um nome sistema, para você não está fazendo tanto sentido, eu convido você a nós ressignificarmos e colocarmos os diversos papéis que você exerce dentro do meio social. Por exemplo, você é um ser humano, mulher, que exerce o papel de mãe, de profissional. Você tem algum cargo dentro da sua organização religiosa, você exerce algum tipo de atividade física, você exerce papéis em diferentes contextos sociais.
E cada papel desempenhado nesse contexto social te traz um sistema no qual você pertence. Então, eu não posso te olhar de uma forma única. Ah, o teu comportamento é simplesmente somente o reflexo do seu pai, ou somente o reflexo da sua mãe, sendo que existem influências do meio no qual você está inserido, nos papéis que você exerce no meio social. Então, veja, essa visão sistêmica é muito mais ampliada do que nós podemos perceber. E aí, como nós podemos falar de algo que é amplo, reduzindo o seu alcance para tão somente constelação sistêmica? Claro que existem a constelação. A ideia do sistêmico veio das constelações sistêmicas familiares. Mas eu quero aqui que vocês não fiquem com a visão linear, restritiva do termo. É possível ampliar essa percepção sistêmica, porque se assim não fosse, todos os movimentos, e a gente pensando numa linha temporal do Poder Judiciário, ele foi construído para cada vez mais integrar olhares diversos para a resolução do conflito, inclusive abrindo brecha para a inserção de terapias como a própria constelação sistêmica familiar. Então, para que vocês possam entender a ideia preconizada pelas constelações sistêmicas familiares de iniciativa, de criação de Bert Hellinger, ele tem como foco as leis do amor, 3 leis sistêmicas que, se nós pararmos para pensar, consegue dar um mapeamento mais profundo de qualquer tipo de conflito. E aí eu pergunto para você, que é constelador, ou talvez que você, que ainda vai se tornar constelador, você sabe quais são essas 3 leis sistêmicas básicas que a gente consegue entender e mapear a densidade de conflitos que essas pessoas, dentro dos sistemas e dentro dos papéis nos quais ela exerce na sociedade, ela pode estar violando ou pode estar cumprindo? Então, a primeira lei sistêmica, que é uma lei do amor, as leis sistêmicas, é justamente o da preferência. Você sabe o que significa a lei da preferência? É justamente os mais velhos vêm antes dos mais novos. É a questão do direito da primogenitura, é a questão da hierarquia, é a questão do respeito aos ascendentes. A segunda lei que nós temos é a lei do pertencimento. O que significa esse pertencimento? Inclusão, fazer parte do corpo. Ou seja, você está ali junto com as pessoas, sendo visto, sendo reconhecido e sendo valorizado. Bert Hellinger, nesse aspecto, ele traz um conceito bem interessante que eu ouso contar para vocês qual é. Ele diz o seguinte: pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Esse vínculo é o desejo mais profundo. A necessidade de pertencer vai além até mesmo da nossa necessidade de sobrevivência. Quem é que não quer pertencer aos grupos, aos sistemas, aos papéis, aos setores, aos nichos, aos segmentos em que você se encontra? É uma necessidade básica de todo mundo. Mas talvez, somente talvez, a gente não quer dizer que existe essa necessidade nossa de ser incluído, de fazer parte. Quando nós excluímos as pessoas, existe um sentimento de abandono. E aí o sistema ele fica completamente desequilibrado. E aí começam a vir os problemas, os conflitos, os desarranjos, que podem se materializar nos comportamentos que, se reiterados, se transformam em crenças e ficam arraigados como uma meta, como um estilo de vida que é adotado. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio do dar e o receber. Ou seja, é evitar aquele sentimento que eu tenho de dívida para com o outro. Como é que você equilibra as relações? Se você faz mais pelo outro, se você não recebe na mesma intensidade ou de forma proporcional e equilibrada, o sistema gera uma descompensação. E aí Bert Hellinger ele fala o seguinte: é o que dá e o que recebem conhecem a paz e reconhecem a paz se o dar e o receber foram equivalentes. Nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos.
O equilíbrio entre crédito e débito é fundamental entre os relacionamentos. Então, se nós pararmos para pensar, 3 leis básicas sistêmicas que podem reger qualquer tipo de mapeamento de conflitos, de dúvidas, de comportamentos existenciais. Para vocês terem uma visão mais prática do que hoje eu estou falando, eu vou trazer para vocês alguns cortes, algumas visões de filmes, para que vocês consigam ter uma visão mais ampliada e mais sistêmica de toda uma dessas leis. Quando a gente pensa na lei da hierarquia, na lei da preferência, nós temos, por exemplo, que ver o filme Coringa, o Coringa de 2019. Nós temos ali claramente uma quebra, um desrespeito aos ascendentes. Fica muito nítido quando você vê a história, o quanto ele foi relegado, o quanto ele foi colocado de lado, e não faz o menor sentido para ele não ter sido respeitado enquanto tal dentro do sistema familiar. Moral da história, vieram todos aqueles comportamentos negativos que foram materializados no filme. Se nós pensarmos na lei do pertencimento, na lei dessa inclusão familiar, nós podemos ver a série Cobra Kai. Se nós pensarmos Daniel San e mais todos aqueles rearranjos, nós podemos perceber que alguns daqueles personagens principais, eles foram colocados de lado dentro do sistema familiar. Ou seja, houve ali alienação parental, houve uma exclusão dos pais e existe também aquela sensação de um certo abandono. Se pensarmos na lei do equilíbrio do dar e receber, nós podemos ter como uma visão, para que a gente possa refletir sobre essas percepções, aquele filme A Corrente do Bem. Se pararmos para pensar o quanto você está entregando para o outro, para o contexto no qual você está inserido, para o sistema no qual você está incluído. Será que a relação do dar e receber está equilibrado? Será que você é só aquela pessoa que fica sentada em berço esplêndido, esperando tão somente receber e não tem o mínimo de, não vou dizer decência, porque acho que é um termo pesado, mas ter pelo menos um mínimo de noção, de consciência, que é necessário entregar um pouco mais para aquelas pessoas que estão doando tanto para você? Então, será que essas relações elas estão efetivamente equilibradas? Então, se pararmos para pensar, um dos objetivos, quando a gente pensa no direito sistêmico, na visão de raiz, com essa inserção da constelação sistêmica familiar dentro do Poder Judiciário, os objetivos eram justamente os seguintes: compreender a origem do conflito dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado setor, dentro de um determinado nicho, dentro de um determinado sistema, e a repercussão disso no comportamento, no exercício das atividades diárias e, ouso dizer, até mesmo dentro das atividades profissionais. É entender a existência de novas possibilidades de resolução de conflito. É trazer também para o Poder Judiciário a visão de que existem percepções e também a liberação de padrões e de crenças que limitam a evolução da pessoa, e aí eu volto e reforço, como pessoa, como ser humano e também como integrante dos sistemas no qual ele faz parte. É também equilibrar o sistema ao trazer uma nova ordem. Se aquilo que estava desalinhado começa a entrar em sintonia, automaticamente outras áreas no qual a pessoa está inserida começam a se equilibrar. É aquilo que às vezes a gente começa a até falar nos cursos, né? Vamos jogar para o universo, né? Quando você começa a entrar no campo e ali todas aquelas mazelas, claro, com a permissão do constelado para avançar em temas que ele acha necessário, você consegue a entender e visualizar os elementos que foram necessários para aquelas construções de crenças. Então, se nós pensarmos em tudo isso, a constelação sistêmica familiar, ela veio somar nessa visão sistêmica, ela veio somar, veio agregar com esse viés terapêutico, com esse viés mais humano, junto às outras formas igualmente eficazes de resolução de conflito.
E aqui eu convido vocês a terem uma visão mais ampliada do direito sistêmico. É óbvio que o nome ele surgiu através da inserção das constelações dentro do Poder Judiciário. Mas não quero que vocês fiquem somente com o etiquetamento reduzido de que significa somente isso. A própria legislação nos dá abertura para a construção de outros caminhos que também são igualmente eficazes. Claro que nós podemos afirmar que essa visão terapêutica dentro de um organismo que é caracterizado pelo seu rigorismo, por ser uma instituição fechada, que era vista até então positiva por ser positiva, a letra fria da lei pela letra da fria da lei, nós já conseguimos ter avanços. É óbvio que essa visão, que essa ampliação sistêmica, dá margem para várias outras resoluções de conflitos. E aqui, por exemplo, eu trago para vocês um outro olhar igualmente terapêutico, e aí os psicólogos de plantão vão adorar. Nós podemos, inclusive, também inserir nessa percepção sistêmica a logoterapia. Logoterapia foi criada pelo professor Viktor Frankl, que diz que é mais ou menos o seguinte: é uma abordagem psicoterapêutica que surgiu da sua experiência enquanto ele estava nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. É um livro muito famoso que ele tem, Em Busca de Sentido, que ele fala justamente disso, né? Como é que nós conseguimos nos manter, entre aspas, motivados em situações nas quais você vê que nada está funcionando na sua vida. Você está vendo que nada está resolvendo. E aí uma das frases que ele fala é que o desespero é o sofrimento sem propósito. Quando nós não podemos mudar uma situação, somos desafiados, somos convidados a mudar a nós mesmos. E a frase mais profunda dele é a seguinte: se há um sentido em tudo na vida, então deve haver um sentido no sofrimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Existe algum tipo de sentido do sofrimento? E ele continua. O sofrimento é a parte indelével de vida, mesmo que o destino seja a morte. Sem sofrimento, a morte humana não pode ser completa. E aí, os psicólogos especialistas nesta área da logoterapia, eles conseguem entender, com as técnicas necessárias, esse sentido de vida, esse sentido de existência dentro de determinados conflitos que aquela pessoa está passando. Então, veja, se nós pensarmos de uma forma mais ampliada dentro do conceito de direito sistêmico, nós temos não uma restrição, mas temos sim uma ampliação de caminhos. É como se você tivesse uma bifurcação de opções de resolução de conflitos. E aí, através da inserção desse viés terapêutico da constelação sistêmica familiar, conseguimos também ter uma abertura com essa formação de uma equipe multidisciplinar do incremento de outras abordagens, como o próprio coach, como a própria logoterapia, como a CNV, que vem abraçar, que vem auxiliar, vem a potencializar a visão que nós temos sobre uma pessoa que é formada por comportamentos, aprendidos ou não, por influência de terceiros, pelas crenças, pelos princípios, pelos valores que foram aprendidos durante toda a sua jornada de vida. Então, pensando em tudo isso, nós podemos pensar o seguinte: Sil, ok, entendi que você falou que os conflitos, as pessoas, existem conflitos. Você trouxe que existe a constelação, ela foi como um marco dentro do direito sistêmico. Você está trazendo que é possível novas abordagens. E a gente queria saber o seguinte: como é que a gente pode pensar tudo isso de uma forma prática? Tudo isso é lindo na teoria, mas como a gente poderia ter essa visão sistêmica dentro de um determinado conflito? Pensando nisso, para facilitar a vida de vocês, eu peguei um caso baseado em filme. Se você trouxe filme, trouxe filme. Qual foi o escolhido? Cinderela. Vamos pegar
a história de Cinderela. Cinderela tinha seu pai, sua mãe, vivia feliz da vida dentro do seu contexto familiar. Um belo dia, a sua mãe faleceu. Falecendo, o seu pai, ele queria, continuou as suas atividades normais, e aí um belo dia ele começou a namorar, vamos colocar na linguagem de hoje para ficar mais fácil, começou a namorar e se casou com uma outra pessoa. Esta outra pessoa já tinha 2 filhas. E aí Cinderela ganhou uma madrasta e mais 2 enteadas. O que acontece? O pai falece. E aí a madrasta, olhando para as suas filhas e olhando para Cinderela, fez o quê? Tornou Cinderela dona de casa. A empregada daquele rearranjo familiar. E aí começou a explorar a Cinderela de todos os afazeres domésticos. Tinha que acordar, tinha que fazer o café da manhã, tinha que fazer tudo aquilo que era necessário para a manutenção de uma determinada casa. Ou seja, virou a empregada doméstica. Um belo dia, Cinderela, todas as moças do contexto foram convidadas para o baile no reinado, junto com o príncipe. Cinderela pegou, então, a veste da sua mãe e a sua madrasta não aceitou, cortou o vestido, ela foi chorar e encontrou a fada madrinha, que mudou a vida dela, da abóbora fez carruagem, do sapatinho feio dela botou um sapatinho de cristal, foi para o baile, conheceu o príncipe, se apaixonaram, fim, viveram felizes para sempre. Lindo a história, todo mundo conhece. Disney está aí. Disney, por favor, patrocine a gente para assistir essa quantidade de filmes, para ficar trazendo cognição para os alunos. E aí vocês estão nesse contexto. Tá. Se nós pararmos para pensar, essa situação de Cinderela, nós podemos olhar de diversas formas. Nós podemos olhar pelo lado do juridiquês, do jurídico pelo jurídico, da letra fria da lei. Podemos olhar pela questão da mediação, podemos olhar pelo olhar da constelação, podemos olhar, sendo redundante, pelo olhar também do coach, podemos olhar também pelo olhar da CNV e também da logoterapia. Sério, Sil? Sério. E é isso que eu quero que vocês tenham uma visão mais abrangente quando a gente fala de uma percepção sistêmica. Então tá, vamos por partes. Se olharmos para um contexto jurídico, Cinderela, ela não precisava de uma fada madrinha, ela precisava de um advogado. Por quê? Se nós olharmos o contexto, sem ver a questão especificamente do papel que ela desempenhava, ela era empregada, mas só que ela poderia ser herdeira também, porque o conflito da Cinderela, ali no primeiro ambiente, vendo somente pelo olhar jurídico, era uma questão de bens e de partilha. Então, o problema da Cinderela ali estaria no âmbito do direito sucessório, porque teríamos que analisar o seguinte: o primeiro casamento que o pai de Cinderela teve foi um casamento sobre qual tipo de regime de bens? Comunhão total, comunhão parcial, separação ou não? Aquela casa que a Cinderela, entre aspas, herdou, ela tinha direito ou não tinha direito? Foi comprado pelo pai sozinho, foi comprado pela mãe, foi comprado depois que eles estiveram juntos? Então, veja, esse é o primeiro aspecto jurídico da situação de Cinderela. Quando a mãe da Cinderela faleceu e veio a madrasta, qual foi o regime de casamento que ele teve com a madrasta? Separação total, não separação, comunhão? Qual foi a estrutura de regime de casamento que foi estabelecido? Porque a partir da resposta dessas questões, a gente vai verificar qual era a cota-parte que Cinderela tinha direito ou não. Então, veja, num primeiro momento, se nós analisarmos por uma via de resolução de conflitos, nós temos uma questão voltada para o direito sucessório. A questão de bens e se ela era herdeira ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se nós analisarmos pelo viés da mediação, sabendo que a mediação ela tem como foco esse resgate da comunicação de vínculos, a ideia que a gente pode pensar é: Cinderela gostaria de manter vínculos com a sua madrasta, com as suas enteadas, mesmo depois de tudo aquilo que ela passou?
Será que haveria, então, alguma forma de manter esse vínculo, a liberação de perdão? Será que Cinderela, por exemplo, utilizando-se do jurídico dentro dessa ação sucessória, que ela poderia mover para ter os bens, a quota parte, enfim, fazer essa verificação do que ela teria direito ou não, ela não poderia ser submetida dentro desse processo judicial a uma sessão de mediação, onde poderia se verificar se o interesse dela era justamente, somente a partilha de bens? Ou será que Cinderela não gostaria também de ser incluída, de ser amada pela madrasta e pelas enteadas? Será que dentro desse contexto da mediação, a questão principal, que talvez, somente talvez, poderia ser a partilha de bens, os interesses, que poderia ser a questão de ser incluída, ser valorizada e ser amada pela madrasta, e o sentimento de injustiça, de chateação, de abandono e de mágoa que ela pode ter sentido. Então, o mediador, num contexto desse, talvez ele não poderia utilizar as ferramentas para que ela conseguisse enxergar, e aí eu já vou amarrar com logoterapia, um sentido, uma existência, um propósito por ela ter passado tudo isso e pensar de forma ressignificada, com um foco prospectivo, de manter uma mínima amizade com a sua madrasta e com a sua enteada? Ou talvez todos os esforços sejam voltados e canalizados simplesmente por uma liberação de perdão, já que, dentro da formação da Cinderela, os pais, principalmente a mãe, sempre a estimulou a ser uma pessoa corajosa e uma pessoa bondosa. Have courage and be kind. Olha que lindo. A tia Sil falando inglês. Então veja, será que isso não foi de alguma forma uma honra e um etiquetamento colocado pelos pais como forma de padrão de vida, de estilo de vida de Cinderela? E talvez na mediação ela conseguisse honrar os ensinamentos dos seus pais, liberando o perdão para a sua madrasta e tendo um olhar ressignificado por tudo aquilo que ela passou? Se pensarmos também de uma forma sistêmica, nós podemos também ver por um lado da constelação. Lembra das 3 leis que eu falei para vocês? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. Então, se pensarmos no pertencimento, Cinderela foi incluída de alguma forma nesse novo contexto familiar formado pela madrasta e pelas enteadas, após o falecimento do seu pai? Será que Cinderela, em algum momento, ela se sentiu filha também? Se sentiu acolhida nesse novo rearranjo familiar? Se pensarmos na ordem da hierarquia, na lei da hierarquia, na lei da preferência, ela era a filha única do primeiro casamento. Então, será que em algum momento houve um respeito pelo fato dela ser a primogênita do primeiro casamento? E a sua inclusão nesse segundo casamento quanto tal? Se pensarmos na lei do equilíbrio do dar e receber, Cinderela simplesmente ela deixou de ser filha e começou a ser empregada, e ser vista como empregada, tratada como empregada, e ela fazia de tudo para a sua madrasta e para as suas enteadas. E o que ela recebia em troca? Ingratidão, mais trabalho, desprestígio, exclusão. Cinderela, inclusive, você não vê o filme, ela deu o seu quarto, que era maior, para as suas irmãs, meia-irmãs. E foi para onde? Para o sótão, para o outro local, fora da casa. Ou seja, a exclusão estava nítida. A falta de pertencimento estava nítido. A hierarquia foi violada e foi tratada sempre a menos, sempre recebendo menos, dando muito e recebendo muito. E muito pouco, na verdade, muito pouco. Se nós pensássemos também numa visão de coach, do mesmo caso de Cinderela, o que nós poderíamos pensar em relação a isso? Nós poderíamos pensar em um processo de ressignificação. Imagine Cinderela passando por um processo de coach. Ah, sim, mas o que ela poderia abordar?
talvez uma mudança de fase. De repente, Cinderela era filha, passou a ser empregada, de repente conheceu o príncipe e virou rainha. Será que ela, com esse poder recém-adquirido, ela não poderia, de certa forma, abusar dele e utilizá-lo para a vingança? A história conta que não, mas e se fosse isso? Será que ela estaria, de alguma forma, honrando os ensinamentos dos seus pais, principalmente da sua mãe, de ter coragem de ser uma pessoa bondosa? Será que ela conseguiria, de alguma forma, se manter na mesma essência, no cuidado pelo qual ela foi criada pelos seus pais? Então, aí, no processo de coaching, a gente poderia trabalhar esse patamar de mudança. Essa evolução de categorias, uma mudança de sistemas, uma mudança de papéis. Inclusive, para que ela não se perdesse com o poder recém-adquirido e utilizá-lo para o mal. E quebrando também os ensinamentos de seus pais. Podemos também ver a questão da Cinderela por CNV. Aquele quarteto, né, da observação, necessidade, sentimentos e pedido. Talvez a Cinderela poderia utilizar a CNV para se expressar da melhor forma enquanto estava dentro daquele contexto com sua madrasta e com suas enteadas, ou até mesmo depois, caso queira manter um determinado vínculo. Então, quais seriam as necessidades de Cinderela? Eu falei para vocês. Incluída, valorizada, pertencente. Fazer parte desse novo sistema familiar. Se sentir útil, não apenas pelo seu trabalho que ela exercia enquanto empregada, mas se sentir útil enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto carne, enquanto, inclusive, como filha. Então, veja, são vários olhares que a gente não pode simplesmente restringir a um determinado setor. E se nós pensarmos, já indo para o final, se nós pensarmos em atuação, Sil, você trouxe várias ampliações, trouxe vários conceitos para a gente abrir a nossa mente e entender que existem muitos caminhos que podem ser utilizados para uma determinada resolução de conflitos. Como que a gente pode aplicar isso na prática? Veja, existem algumas situações. Você, enquanto profissional habilitado, e todas essas formações, por favor, gente, nada de gambiarra, tá? Vamos ser pessoas que vão buscar o conhecimento, formação, sejamos pessoas certificadas, para passar uma credibilidade, um profissionalismo. Cada segmento desse tem a sua técnica, tem a sua essência, tem a sua filosofia, tem o seu momento próprio de ser aplicado. Então, você pode pegar, né, se especializar em alguns desses setores e no seu atendimento, você percebe o que é melhor para o seu cliente ou o seu paciente. Pensando nisso, você, claro, sempre respeitando o princípio da autonomia e da vontade das partes, principalmente das pessoas que estão ali envolvidas, se elas se sentem confortáveis em utilizar outros meios, outros olhares para aquele mesmo conflito. Se disser sim, você pode utilizar dentro do seu consultório, dentro do seu ambiente profissional, você pode aplicar uma dessas ferramentas, desses meios de resolução de conflito. E aí eu sempre foco na questão da autonomia da vontade das partes. Nada é imposto, nada é obrigatório. As pessoas elas têm que se sentir confortáveis, primeiro, confiar em você e se sentir confortáveis de passar por esses processos. Tudo é voluntário. Então, você pode aplicar dentro da sua vida prática. Uma coisa que eu sempre falo, e aí já é a desconstrução da desconstrução, é ao invés de você passar muito tempo, né, porque às vezes a gente sabe que uma constelação você pode demorar, a depender do emaranhado familiar, horas, para que você consiga perceber, e aí vai no tempo do constelado, vai sentindo as emoções, e a gente tem que respeitar esse tempo dele, né, esse time. Então, uma coisa que eu gosto muito e que funciona são conversas sistêmicas, são conversas constelares, conversas mediáveis. Se você tem essas 3 leis fixas como filosofia de vida e como abordagens, você pode, através de perguntas poderosas, fazer questionamentos que levem à reflexão as pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, questionadas.
Então, você pode perguntar sobre questões de hierarquia, questão de pertencimento, questões do equilíbrio dar e receber. Como você se sentia vendo que as suas irmãs ou os seus irmãos tinham certos privilégios que você não tinha, por exemplo? Como é que você se percebe vendo de fora tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor? Qual era a sensação, quais eram os sentimentos que você tinha? Como você olhava para tudo isso? Como você gostaria que fosse resolvido? De que forma você enxerga todos esses emaranhados? E aqui, tudo tem a sua essência. Nessas conversas mediáveis, consteláveis, conversas de coach, a essência é perguntar. Perguntas poderosas geram reflexões. E a grande sacada de qualquer um desses meios é você conduzir as pessoas a refletirem sobre as suas crenças, sobre os seus comportamentos, refletirem sobre as influências que elas vêm recebendo dentro de cada sistema, dentro de cada contexto e dentro de cada papel que eles possam exercer dentro da sociedade, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos relacionamentos pessoais. Então, aqui fica a dica da tia Sil, que nós possamos, ao entender essa visão mais ampliada, essa percepção sistêmica, que nós não temos apenas uma única abordagem. Nós possuímos ter uma visão mais ampliada do próprio sistema, abordando outros meios integralmente, de forma que se relacionem e convirjam e você consiga entregar o melhor para aquelas pessoas que estão ali buscando os seus serviços. E aqui a gente encerra o nosso bate-papo, a nossa live. E eu agradeço a presença de todos vocês. E fiquem ligados que em breve traremos mais informações para vocês. E se eu fosse você, eu me inscreveria nas nossas pós-graduações, principalmente na Direito Sistêmico, em que você pode aprender muito mais sobre essa visão sistêmica, sobre constelação sistêmica organizacional e acrescentar muito mais valor à sua formação e à sua atuação profissional, ok? Até breve. Tchau, tchau.